Salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Ludney, vocês estão no História de Heróis e hoje vamos falar sobre Stranger Things. Sim, hoje nós vamos falar sobre os humanos que enfrentam criaturas de outro mundo. Então galera, antes de começarmos, não se esqueçam, ativem o sininho de notificações, mas para isso vocês precisam se inscrever no canal. E aproveita que você se inscreveu e ativou o sininho, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do nosso trabalho. Sim, nosso trabalho, porque é um trabalho do Jefinho e eu, exatamente. E também não deixem de pedir novos personagens, novas coisas que vocês querem aqui no canal. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos, inimigos, personagens de outros mundos. E também não deixem de seguir a nossa página no Instagram. O link para ela vai estar aqui na descrição. A primeira temporada de Stranger Things estreou no dia 15 de julho de 2016. Ela se passa numa cidade fictícia de Hawkins, situada na Indiana, nos Estados Unidos. O interessante é que essa série ela se passa ali em meados dos anos 80, mais especificamente em 83. Então nós temos 83, 84, 85 e 85 novamente, porque a quarta temporada inicia 6 meses após a terceira. É uma criação dos irmãos Duffer e os caras já tinham o roteiro e à medida que o tempo foi passando, eles foram alterando. Isso aconteceu porque eles já tinham a ideia de um projeto que se chamaria Montauk. Aí tudo seria ambientado também em Nova York. Só que essa série abordaria temas como teoria da conspiração, e esses temas envolveriam experimentos do exército, coisas secretas, bases militares, essas coisas que repercutiam nos anos 80. E aí, quando os irmãos Duffer resolveram como seria de fato o roteiro, eles começaram a incluir referências da cultura em si, daquela época dos anos 80. Então, o que eles fizeram? Pois é, acrescentaram ficção científica, terror sobrenatural, ação, música e um monte de referências a Steven Spielberg, John Carpenter e Stephen King. Pois é, olha as referências que os caras pegaram. Sem contar que antes disso eles já tinham feito uns trabalhos com o Shyamalan, e ele também dá umas orientadas neles aí em Stranger Things também. Eles também pegam elementos estranhos que aconteceram durante a Guerra Fria e um monte de teoria sobrenatural e coisas de alienígenas e etc e tal que repercutem na nossa cultura pop até os dias de hoje. O interessante é que Stranger Things, ela veio como uma série que provavelmente cairia no fracasso, só que esse fracasso rendeu jogos, livros, muitos quadrinhos e ainda recebeu indicações em premiações, tipo Emmy Awards, Globo de Ouro, British Academy Television Awards e muitos outros. Quando a série foi produzida, os irmãos Duffer, eles já tinham um projeto anterior. Na verdade, eles tinham 2 projetos anteriores. Um que não foi muito para frente devido a mudanças dentro da própria Warner, que se chamava-se The Hidden. Só que aí o projeto, o roteiro deles foi muito bem elaborado, e aí algumas pessoas chegaram neles e deram para eles a oportunidade de trabalhar com o Shyamalan dentro de um outro projeto também. Esse projeto era nada mais nada menos do que Wayward Pines. É uma série de época envolvendo coisas sobrenaturais e também é um live action, vale ressaltar isso. E aí, com o fim de Wayward Pines, eles resolveram que estava na hora de criar o projeto deles, e assim eles começaram a desenvolver o Stranger Things. Assim, a primeira temporada de Stranger Things, o que a gente tem? A gente tem uma cidade fictícia
que já remete muito à questão da imaginação. E ali naquela cidade nós temos alguns nerds jogadores de RPG de mesa, que é uma coisa muito peculiar naquela época. Para quem acompanha a série, vê na 4ª temporada do que eu estou falando, aquilo repercute até os dias de hoje, porque até hoje tem gente que acha que RPG é uma coisa do demônio, etc e tal, principalmente aqui no Brasil. Nós tivemos pastores aí que foram pra televisão falando que os livros de D&D têm rituais satânicos e tal, e mostrando o livro do mestre. Não tem nada lá, mas enfim, a pessoa tava lá falando esse tipo de coisa. E aí, essas crianças, eles são um grupo de amigos. O grupo, ele é composto por 4 personagens: o Dustin, o Lucas, o Will e o Mike. Eles são garotos que estão ali na infância, começando a sair da infância para entrar na adolescência, e eles são nerds aficionados por RPG e por cultura pop também. Então, a vida dessas pessoas muda completamente quando o Will desaparece. E aí, em meio às buscas, o grupo acaba se encontrando com uma garota na floresta, e essa garota passa a fazer parte desse grupo de uma forma mais afetiva, por assim dizer. Então eles acabam descobrindo que ali, naquela cidade, existem formas de se atravessar para um outro mundo, e que o amigo deles, o Will, tinha sido sequestrado e ido parar naquele lugar. Então a primeira temporada vai girar toda em torno de salvar o Will e de a gente conhecer um pouco mais desses personagens, em específico a 11. E aí, quando a segunda temporada inicia, a gente já tem ali uma galerinha um pouco mais crescida, já com o conhecimento do que é o mundo invertido, mas eles ainda não tinham aprofundado tanto. Uma coisa que é interessante aqui é que na primeira temporada eles enfrentam uma criatura chamada Demogorgon. Vale ressaltar que o Demogorgon é uma criatura de Dungeons and Dragons. Logo no início da temporada, a gente já vê o Demogorgon. A gente só não imaginava nunca que ele seria o vilão. Mas a partir daí a gente percebe que todas as temporadas teremos algum personagem de D&D para ser a referência deles da mesma criatura no mundo invertido. Isso pra gente não ter que ficar maluco tentando decifrar o que são aquelas criaturas. Então, na cabeça daquelas crianças, aqueles monstros são exatamente aquelas criaturas ali do D&D. E o Demogorgon é uma criatura infernal que eles acabam derrotando. Claro, eles não enfrentam o próprio Demogorgon, porque senão eles morreriam muito fácil. Mas eles enfrentam ali uma criatura, e essa criatura que eles chamam de Demogorgon é derrotada apenas para, na segunda temporada, eles conhecerem o Devorador de Mentes. Mano, na moral, o Devorador de Mentes, quando eu vi aquilo, eu falei, deu ruim. Porque quem conhece Dungeons & Dragons sabe o quanto um Devorador de Mentes pode ser letal. E ali eles enfrentam uma criatura que faz exatamente as mesmas coisas do Devorador de Mentes. Então ali naquela segunda temporada, eles começam a desenvolver seu lado afetivo. Eles estão entrando ali na adolescência, então alguns olhares diferenciados começam a acontecer. E aí a gente tem ali o Devorador de Mentes que está usando o Will para atacar o povo de Hawkins. Mas antes de atacar o povo de Hawkins, ele quer acabar com o grupo. Então eles precisam salvar o Will e ainda fechar o portal. O que eles são bem-sucedidos, aparentemente, apenas para na terceira temporada a gente conhecer a Max e o Billy. Uma coisa que é interessante até aqui é que da primeira até a terceira temporada, a gente sempre tem alguém com a letra B para morrer. Então, foquem nisso. Se você nunca assistiu Stranger Things e vai ver pela primeira vez, preste atenção nisso. Na primeira temporada, alguém com a letra B morre, na segunda também, e na terceira também. E esses personagens são personagens-chave para o desenvolvimento da trama como um todo. Então, na segunda temporada, eles derrotam, ou melhor, aparentemente derrotam o Devorador de Mentes, apenas para na terceira temporada eles descobrirem que ele não foi derrotado e que ele volta com tudo porque quer destruir aquelas crianças e destruir a cidade de Hawkins. Então a gente conhece a Max e o Billy, que são peças fundamentalíssimas para o desenvolvimento da série. Confesso que quando a Max apareceu pela primeira vez eu não botei muita fé nela, mas depois a menina cresce de uma forma
gigante. Para fora isso, a gente ainda tem os relacionamentos externos, pois nós temos ali não apenas o foco nas crianças, mas também em tudo que está ao seu redor, como o Steve, como a mãe do Will, e a gente começa a entender que aquelas pessoas são pessoas problemáticas com situações inacabadas e que precisam serem resolvidas, não apenas para o desenvolvimento da trama, mas também para que eles consigam encontrar uns nos outros forças para seguir. Principalmente para enfrentar coisas que, se eles contassem para qualquer outra pessoa, eles simplesmente seriam considerados loucos. Por fim, nós temos a 4ª temporada de Stranger Things, que eles acabam descobrindo quem está por detrás disso tudo. A trama da 4ª temporada, me desculpe, é uma trama mais super-heróica. A gente tem toda uma jornada do herói ali, da 11, para que ela consiga se tornar tão poderosa quanto ela precisa ser para enfrentar aquele vilão. O interessante ao decorrer de toda a série é que, como eu falei no início, é uma cidade fictícia que faz com que a gente imagine coisas. E nós estamos tratando de uma série onde o foco deles, assim, é o D&D, que precisa exatamente de imaginação para que as coisas funcionem. A diferença é que no D&D, se um personagem morre, você rasga a ficha e inicia uma nova história. Na vida real isso não acontece. Se você morre, você literalmente morre. E muitas pessoas importantes perdem as suas vidas. E Stranger Things, ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele rendeu jogos de videogame, ele rendeu livros, rendeu quadrinhos. Tá, eu já falei isso. Mas, dentre os livros, nós temos aqui alguns destaques, como o romance Suspicious Mind. Esse é um romance que vai se passar antes da 1ª temporada e ele se concentra completamente na mãe da 11. E aí a gente vê como que se deu o tratamento que a 11 tem lá no laboratório. Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando. Esse romance se passa no laboratório de Hawkins no ano de 1969. Logo em seguida, nós temos o romance Darkness on the Edge of Town, que se passa logo após a 2ª temporada. Esse romance ele é interessante porque o Hopper, ele conta algumas coisas da sua própria vida para a 11, mais especificamente as coisas que aconteceram com ele em Nova York durante os anos 70. Depois disso, nós ainda temos o Runaway Max. Esse romance, ele já é uma coisa para jovens adultos e a gente vai ver a vida da Max quando ela morava em San Diego. Isso tudo antes de ela se mudar para Hawkins. Lembrando que a Max muda para Hawkins em 1984. E ainda ele reconta alguns eventos da 2ª temporada, como se fosse um retcon. Nós ainda temos o Rebel Robin, que vai contar como que a Robin, a personagem que aparece na 3ª temporada, ela faz para os conflitos dela, para se aceitar, entender quem ela é e o que ela é, principalmente em uma época em que, se ela se revela, ela pode ser apedrejada, condenada e etc e tal. E por fim, nós ainda temos o Lucas on the Line, que vai contar algumas coisas ali depois da 3ª temporada, só que dentro da visão do Lucas. Isso encaixa perfeito, porque como a 3ª temporada acaba e como a 4ª temporada inicia, ter ali uma coisinha dentro da visão do Lucas encaixaria perfeitinho pra gente entender como que foi principalmente o relacionamento dele com a Max. Além disso, nós ainda temos, mais uma vez, jogos. Só que aqui nós tivemos alguns jogos inspirados no próprio The Legend of Zelda. E alguns lançamentos desses jogos para celular e para videogames. Com destaque a um jogo de Nanatsu no Taizai que tem os personagens de Stranger Things fazendo uma collab ali naquele jogo que muita gente gosta. E vocês? Vocês gostaram da última temporada de Stranger Things? O que vocês estão esperando para a 5ª temporada? Deixa aqui nos comentários pra gente. E o que mais que vocês acham que faltou nesse pequeno review dessa série que veio parecendo que não ia durar muito, mas tá aí, enlouquecendo todos os fãs. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.
Que a força esteja com vocês.